E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, muito obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua companhia. Você sabe o que eu tava pensando aqui? Eu tenho mais de 1.700 vídeos no canal, só nesse canal aqui, sem contar o do Barulho Joga. E eu ainda fico nervoso antes de gravar vídeo, quando liga aqui a câmera eu fico nervoso. Nervoso no sentido assim de frio na barriga, sabe? De falar, vai começar, agora... né, vou falar direitinho, tentar passar as informações aqui que eu quero passar, com responsabilidade e tudo. Então, eu ainda fico... não sei se isso é bom ou ruim. Sinceramente, eu não sei se isso é bom ou ruim. Teoricamente, já devia estar mais experiente, assim, mais desencanada, né? Ligar e sair falando. Tudo bem que eu faço isso, mas eu ainda fico nervoso. Hoje eu me peguei nervoso, assim, vou gravar o vídeo, já tá na hora, vou gravar agora mais cedo e tal, vou postar mais cedo, fico nervoso. Bom, hoje, gente, eu queria muito falar com vocês sobre o grupo da Libertadores. Sobre o Tardelli, sobre o Cobressal lá, os times que o São Paulo vai enfrentar. O Barcelona, os estádios, as distâncias, como é que tá a situação desses clubes nos campeonatos do país que eles são. Mas, infelizmente, ontem surgiu uma notícia não. Ontem eu estava assistindo o Arena, o programa do SBT, e o Cicinho falou um negócio que repercutiu, caiu como uma bomba hoje. Os comentários, o pessoal me mandando o vídeo, trecho do vídeo, eu tava assistindo, sobre o Rames Rodrigues. Então, eu não posso me omitir e deixar de falar sobre isso. Então não dá pra falar sobre isso e também sobre os grupos da Libertadores, senão o vídeo ia ter 40 minutos. Então, na verdade, a gente faz o vídeo da Libertadores amanhã. Hoje eu queria muito falar com vocês sobre essa história e principalmente saber a opinião de vocês, porque, na final de contas, gente... né, o que o Cicinho falou foi muito grave, é muito grave o que o Cicinho falou. Se você não sabe, daqui a pouco eu explico pra você direitinho. E também só vou falar sobre o déficit do São Paulo que eu prometi ontem, né, que o São Paulo aumentou o déficit, né, que arrecada menos do que gasta. E eu vou falar isso também rapidinho, mas eu queria falar muito sobre o Rames Rodrigues. Antes, só dar aquela informaçãozinha pra você, aquele recado do Futebol Interativo, dessa empresa super bacana, séria, que faz um trabalho super bacana pra quem gosta de futebol e sonha um dia em trabalhar com futebol. Tá vendo? Se você quiser trabalhar aqui, fazer o que eu faço aqui, ficar nervoso antes de gravar vídeo, se você quiser trabalhar como analista de desempenho, scout, treinador, o Futebol Interativo tem um monte de parceria legal, um monte de convênio legal. Tá um link no primeiro link da descrição, você clica lá, conhece a empresa, entra no site, vê os parceiros que eles têm. É muito legal, uma empresa séria, bacana, um pessoal que tem um lado humano muito bacana que eu falei pra vocês, né? Então é uma empresa super correta, que eu tenho certeza que você vai ter... você vai encontrar o seu caminho lá. Se você gosta de trabalhar com futebol, tenho certeza que na Futebol Interativo você vai achar o seu caminho. Nem que seja na imprensa, nem que seja de analista de desempenho, de técnico. Você que gosta de futebol e sonha um dia em ganhar vida trabalhando com futebol, eu acho que um dos caminhos mais rápidos para você fazer isso é através do Futebol Interativo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Confere lá, tá? Olha só, no vídeo da tarde fizemos o Comentando Comentários, né? E eu falei rapidamente do grupo da Libertadores, só falei dos clubes que o São Paulo vai enfrentar. Eu vou deixar na janelinha e o Comentando Comentários ficou em cima do Carpini mesmo, da história da demissão do Carpini, ou não. O pessoal falando dos nomes, né? Alguns nomes que poderiam surgir, mas todos eles praticamente inviáveis. O pessoal fala, o Cuca tá no Atlético Paranaense, o Vojvoda, o Fortaleza já não quis, o São Paulo já tentou. O Mourinho, tem gente que fala o Mourinho, gente. O São Paulo, sabe que eu tô falando isso? Porque que eu falei no vídeo pós-jogo, né? O São Paulo não tem grana para tirar algum treinador bom que tá empregado. O Crespo, que ganha milhões, o Luiz Castro, que ganha sei lá quanto mais que o Crespo ainda. Olha só, o São Paulo fechou o ano de 2023 com déficit de 62,2 milhões. Ou seja, gastou 62,2 milhões a mais do que arrecadou. E foi um ano de crescimento de receita e fechou no vermelho. A receita do São Paulo no ano passado foi de 680 milhões, 20 milhões acima da temporada de 2022. O São Paulo investiu 76,7 milhões na contratação de jogadores e renovações de contrato, né? E aí conquistou o título da Copa do Brasil. E aí fez 147 milhões em empréstimos e esse déficit de 62,2 aumentou o endividamento do clube em 80 milhões. A dívida atual é em torno de 666 milhões, que é o valor mais alto de 574 milhões, que foi quando o Júlio Casares assumiu a presidência do São Paulo. O São Paulo diz que esse déficit existiu porque ele optou em não vender jogadores, né? Principalmente no meio do ano não vendeu jogadores. Vendeu o Beraldo no final do ano.
Mas o que eu tô falando isso para vocês? Eu não vou ser injusto aqui, porque eu sei separar a perseguição pessoal que eles têm contra mim da gestão do São Paulo. Eu sei separar. A gestão do Casares não tem culpa. A gestão do Casares pegou o São Paulo destruído. O Leco e seus amiguinhos destruíram o São Paulo. O São Paulo, o Casares assumiu a presidência do São Paulo com dívidas de vencimento imediato, que eram milhões. Então eu acho que o malabarismo que foi feito para contornar essa situação toda não é de uma hora para outra que você consegue resolver os problemas financeiros do clube. Não é de uma hora para outra. Precisa de gestão, precisa de tempo, precisa de austeridade, é um monte de situação para você recuperar o São Paulo financeiramente. Então vamos separar. Eu sei separar muito bem. A gestão Casares pegou esse pepino aí e aos poucos está tentando reconstruir o clube. O que me preocupa é esse endividamento que continua altíssimo, que continua alto mesmo com aumento de renda, mesmo com milhões em arrecadação, mesmo com a venda do Beraldo. O São Paulo continua muito endividado. Por isso que eu falo para vocês que me preocupa você gastar milhões para trazer um treinador, me preocupa muito você gastar 20 e tantos milhões para trazer um centroavante como o André Silva, que, né, teve uma temporada boa. É só uma questão de preocupação com as dívidas do São Paulo, porque elas não são pequenas. Alguns números, algumas pessoas dizem que os valores atualizados, a dívida passa de 700 milhões. Então, não é pouca coisa, gente, é muita coisa, é uma grana muito alta. E que isso compromete, claro que compromete contratação, compromete tudo, né? Você sabe como compromete. E eu tenho medo, porque agora essa comanda chega para os dirigentes, né? Porque uns tempos atrás você deixava tudo endividado, embora e se dane o clube. Agora o clube vai se ferrar também com o transfer ban, perde ponto em campeonato, então... Eu fico muito preocupado, eu fico passando um número de dívida para você e o que o São Paulo está fazendo também para tentar arrecadar mais. Por exemplo, as parcerias que foram feitas esse ano, então são tentativas de tirar o São Paulo desse buraco. Mas eu estou falando só que a situação ainda está muito ruim de dívida, tá muito, mesmo com o São Paulo aumentando renda, a torcida lotando o Morumbi, só contra o Novo Horizontino foram 4 milhões de renda. Então... Mas só pra gente ficar de olho e não achar que tá tudo lindo, tudo maravilhoso. A situação ainda continua complicada. Bom, gente, vamos falar então a história do Rames Rodrigues. Ontem o Cicinho estava muito indignado com o Rames Rodrigues e estava defendendo o Carpini. Ele estava criticando muito o Rames, falando que o Rames desrespeitou o São Paulo, desrespeitou a torcida e que ele tinha uma informação que foi passada para ele por alguém de lá de dentro do São Paulo, que o Rames Rodrigues ficava meia hora por dia no CT da Barra Funda. Ele disse que alguém de lá de dentro passou para ele a informação que o Rames Rodrigues ficava apenas 30 minutos por dia no CT da Barra Funda. E aí, muitas páginas repercutiram essa entrevista, muitas páginas na internet, no Instagram, em outras redes sociais, no próprio YouTube, repercutiram essas palavras do Cicinho, e muitas páginas também já desmentiram, porque foram atrás de outras fontes. Eu também fui atrás de algumas informações que isso não existe, gente. Não existe o Rames treinar meia hora por dia. Até porque o Rames Rodrigues é CLT. Se o Rames Rodrigues treinasse 30 minutos por dia, gente, a diretoria seria a mais omissa do mundo se não mandou esse cara embora. Sabe, eu acho esse tipo de informação. Não é que eu estou dizendo que o Cicinho é mentiroso, não é isso. O que eu estou dizendo é que eu não confio na fonte do Cicinho. Para mim, quem mentiu pro Cicinho foi a fonte que passou essa informação para ele. E ele resolveu repassar essa informação num programa de TV aberta. Eu, sinceramente, não acho que o Rames Rodrigues treine 30 minutos por dia. Outro detalhe. O Carpini, na entrevista coletiva, disse que o Rames Rodrigues não tinha treinado a semana inteira, né? Praticamente a semana inteira. O Teclas Daniel foi fazer uma checagem, inclusive ele postou um vídeo no canal dele hoje, e ele fala também no QG Tricolor de ontem. O Rames treinou quinta, sexta e sábado, velho. Não treinou terça e quarta, e na segunda foi folga. Então como é que não treinou? Ah, mas o Rames Rodrigues não tá em forma, Barolo. Não tá em forma, e na Colômbia ele tá em forma? Então, quando ele viaja para a Colômbia, ele entra em forma. Porque na eliminatórias, o Rames Rodrigues é um dos destaques da seleção da Colômbia. Então, lá ele está em forma. No São Paulo, ele não está em forma. São essas pequenas, né, essas indiretas que dão assim, para o Rames Rodrigues. Para mim, isso é uma tentativa de transformar o Rames Rodrigues em vilão, velho.
e tirar o foco da desclassificação do São Paulo. Você vai dizer para mim que o culpado da desclassificação foi o Rames porque ele não quis bater o pênalti? Ah, ele pipocou? Pipocou? Você acha sinceramente que um jogador que jogou Copa do Mundo, jogou Champions League, deu assistência pro Cristiano Ronaldo, vai pipocar contra o Novo Horizontino numa quartas de final de Campeonato Paulista? Você acha mesmo que ele ia pipocar? Não vou bater, eu tô nervoso, já perdi contra a LDU. Você acha mesmo que foi isso que aconteceu? Sinceramente, gente, eu acho que a gente tem tem uma questão muito importante aí, porque se ele treina 50 minutos, meia hora por dia, se ele não é comprometido, né, como também saiu, alguns jornalistas falaram que ele não é comprometido, que os jogadores não tem ele como criticam essa postura dele de não ser comprometido. Cara, então alguém tá mentindo, alguém é mentiroso nessa história, porque o Muricy deu uma entrevista recentemente, 3 semanas atrás, dizendo que ele é um dos mais comprometidos. O Belmonte falou que ele é um dos jogadores mais comprometidos, que não dá pra reclamar dele como atleta. O Rafinha deu entrevista outro dia na TNT e falou que é um cara que treina, dedicado. Então quem que tá mentindo nessa história? Tem um mentiroso nessa história, você concorda comigo? Que tem um mentiroso nessa história? Ou ele não treina, ou ele não tem força, ele não tá nem aí, ele não tem comprometimento. Outro dia saiu um monte de reportagem falando que os jogadores adoram ele, que ele é muito bem visto no grupo, justamente pelo comprometimento que ele tem. Então quem que tá mentindo nessa história, gente? Ou estão querendo achar um bode expiatório para eliminação do São Paulo e tirar todo o foco do péssimo trabalho do Carpini? Eu queria entender, juro por Deus. Eu não estou defendendo o Rames Rodrigues, eu estou tentando ser justo na minha maneira de ver justiça quando envolve o assunto Rames Rodrigues, Carpini e a situação do São Paulo. Mas para mim, ninguém me tira da cabeça, que é uma frase que eu tenho dito desde a contratação do Rames Rodrigues: tudo é uma grande história muito mal contada. Foi mal contada a contratação, foi mal contado como é que está o pagamento dele, até hoje a gente não sabe se ele está recebendo. Muito mal contado o afastamento dele, mais mal contado ainda o retorno dele, muito mal contado o pedido de desculpa dele. Ah, mas ele não treinou, mas treinou, muito mal contado essa história. Então é o seguinte, eu continuo achando que o Rames Rodrigues, pelo talento que tem, mereceria ter mais chances no time do São Paulo. Ele poderia ter ajudado muito mais do que ele ajudou, mesmo com uma perna só. Porque a intensidade nunca foi uma característica do Rames Rodrigues. Inclusive quando ele jogava no Real Madrid. Nunca foi, a intensidade nunca foi. O Rames Rodrigues tem como principal qualidade o talento dele com a bola nos pés. Isso é uma qualidade que ele tem. Ele não vai dar pique de 12 km, ele não vai correr que nem um maluco, não vai marcar lateral. Isso aí o São Paulo contratou sabendo, o São Paulo não contratou enganado. Eu continuo achando que existe sim os donos do São Paulo, os jogadores, os mesmos jogadores, o Luciano, o Rafinha, Caleri, o próprio Lucas, são jogadores, os líderes do elenco, que todo elenco tem, que conquistaram a Copa do Brasil, que foram consultados para ver se traziam o Carpini ou não, se o São Paulo trazia o Carpini ou não. Eu acho que, como o próprio Rafinha falou numa entrevista, o Rafinha na TNT, ele falou: é muito difícil o Rames Rodrigues jogar, a gente tem um grupo aqui, que tá aqui, fechado, vencedor. Então eu acho que é isso. E na hora do pênalti contra o Novo Horizontino, eu vejo 2 hipóteses, sinceramente. A primeira, ele tava pistola e nem se interessou em bater, o que eu acho errado. Ou os jogadores, como o próprio Carpini falou, decidiram por eles e nem colocaram o Rames Rodrigues na parada para bater o pênalti. E outro detalhe, hoje assistindo o vídeo do William Tricolor, do vlog, que tem um canal no YouTube, o William que faz um trabalho excelente. No final do jogo, quando o São Paulo perde o pênalti, o William vira a câmera, quem tá consolando o Diego Costa é o Rames Rodrigues. É uma bela imagem, uma importante imagem, um resgate importante que o William fez. Quem tá consolando o Diego Costa não é Luciano, Rafinha, Caleri, não é Carpini, é o Rames Rodrigues. Então, se ele é tão mal visto assim no elenco do São Paulo? Ou tem mentiroso nessa história pra caramba? Sinceramente, eu não sei, viu, gente? Sinceramente, eu não sei. Quero saber a sua opinião. Por favor, deixa a sua opinião aí. É um assunto chato, parece... a gente fica... eu sei que a gente podia estar falando de Libertadores, que é um assunto muito mais importante, mas não dá para deixar passar em branco um ex-jogador do São Paulo que tem influência lá dentro, falar que um jogador que ganha 1,5 milhão por mês treina meia hora por dia. E a gente não falar desse assunto aqui.
Então, se me perdoa, amanhã a gente faz um vídeo. Até porque eu não tive nem tempo de estudar o grupo do São Paulo. Você tem que ir atrás de informação, de distância, os estádios, posição na tabela, principais jogadores. A gente tem que fazer uma análise legal. Eu não podia fazer aqui correndo e fazer tudo de qualquer jeito. Então, ó, obrigado pela sua companhia. Lembrando que a gente é sempre patrocinado pela KTO. Os nossos parceiros que estão aqui com a gente, você faz o cadastro aí usando esse link que está no primeiro comentário fixado, você já tem o bônus. E deixa eu contar uma novidade legal para vocês. A São Paulo Mania lá do Alpha Shopping tá com um Instagram novo. Também está na descrição do vídeo, com as novidades. O WhatsApp deles está lá, que eles continuam entregando para o Brasil e para o mundo. Então, tá com um Instagram novo. Peço para você se inscrever, para conhecer a loja, conhecer os produtos, que é legal pra caramba lá, tá? Ó, Momento Maguila, rapidinho aqui, ó. João Marcos de Brasília, Bruno Garcia de Campinas, em São Paulo. Para Michele e para o Adriano de Curitiba, no Paraná, e para o João Vitor Lima de Lorena, em São Paulo. Sempre deixa a cidade, tá? Tem muita gente que tá deixando o Momento Maguila e não tá deixando a cidade. Deixa a cidade da onde você é, que eu mando um abraço para todo mundo da cidade, tá bom? Fiquem com Deus. Amanhã, 2 da tarde, voltamos aí sim para falar de Libertadores. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, por favor, faça essa gentileza para ajudar no crescimento da mídia alternativa. E também deixe o like no vídeo, que é importante para mais gente assistir, para mais gente debater, para mais gente discutir o São Paulo Futebol Clube, ainda mais nesses momentos importantes que antecedem uma grande competição. Tá bom, gente? Então fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.